Olá, bom dia. Vamos estudar os circuitos elétricos e a primeira e a segunda lei de Ohms. Primeiro, o que vai ser os circuitos elétricos? Circuitos elétricos é o conjunto de caminhos que a corrente elétrica vai percorrer ligada a um gerador a outros dispositivos elétricos. Vamos pensar, isso daqui é um circuito elétrico. Onde esse pedacinho aqui, ó, o mais e o menos, é o nosso gerador. É a fonte de energia do nosso circuito. Isso daqui é nossa resistência, ou resistor. E aqui são os nossos condutores, são os nossos fios condutores. Então aqui eu tenho um circuito simples, né? Circuito simples. Aqui eu tenho um gerador que vai fornecer energia às cargas elétricas para elas percorrerem aqui. Lembrando que o gerador ele não gera energia, ele transforma energia em energia elétrica, certo? Ele vai transformar um outro tipo de energia em energia elétrica. A gente tem os geradores químicos, que são as pilhas e as baterias, e os geradores mecânicos, que transformam energia mecânica em energia elétrica e fornece ao sistema elétrico, certo? Vamos lá. Ligado a esse sistema aqui, a gente pode colocar um voltímetro, A representação do voltímetro é essa daqui, e um amperímetro. A representação do amperímetro é essa daqui. O voltímetro mede volts e o amperímetro mede amperes. Sendo que o voltímetro mede a DDP e o amperímetro mede a corrente. Colocando aqui num circuito aqui, um voltímetro, a gente mede a voltagem que a gente tem aqui, né? Ou a DDP. Essa voltagem vai ser a mesma cedida pelo nosso gerador. A gente tem um gerador que cede 12 volts. Quando a gente medir aqui, a gente vai achar um 12 volts. E liga-se aqui ao nosso sistema um amperímetro. Ele vai medir a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica aqui no nosso circuito, certo? Então, fazendo isso daqui, a gente consegue determinar a resistência. Então, mede-se a voltagem e mede-se a amperagem aqui, mede-se a DDP e a corrente elétrica no sistema, a gente consegue verificar qual que é a resistência que a gente tem aqui. Essas resistências, em muitos desenhos, muitos circuitos, a gente vai achar isso aqui uma lâmpadazinha, uma lâmpada. O que é a resistência? É resistência mesmo, resistor. Ele vai... quando a minha energia vem aqui, chega aqui, ela tem uma certa resistência, uma dificuldade para passar aqui. Ela encontra uma dificuldade para passar, certo? Então, nesse pedaço aqui, eu tenho uma dificuldade para minha corrente estar atravessando, né? Para minha energia estar atravessando aqui. Os elétrons não correm tão fácil como em outros campos. E essa resistência, ela é diretamente proporcional à minha DDP e à minha corrente. Então, a resistência, ela é diretamente proporcional, ela vai ser a minha DDPU dividido pela minha corrente elétrica, certo? Então, a resistência é a DDP dividido pela corrente elétrica, certo? Isso para os condutores ômicos. Que quando o condutor não é um condutor ômico, ou seja, ele é feito de materiais semimetais, que não é tão fácil a corrente passar, né? A corrente não passa tão facilmente nos semimetais, aí essa daqui não serve para a gente. Essa é a nossa primeira lei
de ohms. Certo? E a resistência ela é dada por ohms, certo? Vamos pensar num exemplozinho aqui. Determine a resistência de um condutor ôhmico que é fornecido a ele um ADDP de 100 volts e ele é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Então eu vou ter que a resistência deste resistor ôhmico é 100 dividido por 2, ou seja, a minha resistência é igual a 50 ohms. E assim a gente determina a resistência. Mexendo isso daqui, a gente consegue verificar, está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, e eu tenho que a minha DDP vai ser igual a R vezes I, que é outra formulazinha que a gente vai estar trabalhando, né? A gente tem duas e acha a terceira, ok? Na segunda lei de Ohms, a gente tem a seguinte coisa: a temperatura influencia nesse processo, tá? Então a gente precisa garantir algumas outras coisas. Vamos lá, na segunda lei de Ohms, visto que nem todos os materiais que se constrói ou que se faz os resistores, eles têm a mesma propriedade, existem resistores diferentes. Então, a primeira lei se aplica para os resistores ôhmicos, né? Onde a gente consegue fazer a relação entre a voltagem e a amperagem, né? Aqui nos resistores que não são ôhmicos, onde cada material tem uma particularidade, a gente tem que a nossa resistência vai ser dada pela permissividade elétrica do condutor vezes o comprimento desse resistor, né? A permissividade do resistor vezes o comprimento desse resistor dividido pela área de seção transversal. Então eu tenho o meu resistor. Vamos pensar aqui. Eu tenho um comprimento L e eu tenho uma área de superfície aqui nesse meu resistor, certo? E o material que eu tenho, que ele é construído. Então, o produto que a gente fala, o produto do comprimento pela permissividade, que é a letra ρ, tá? Não é um P, é um ρ, certo? Dividido pela área, me dá a resistência na segunda lei de Ohms, certo? Então, quando o condutor não for ôhmico, a gente tem que aplicar a segunda lei de Ohms para poder achar a resistência, que vai ser a permissividade elétrica vezes o comprimento desse resistor dividido pela sua área de superfície ou área de seção transversal. Ok? Então essa é a nossa segunda lei de Ohms que a gente aplica para os casos dos resistores não ôhmicos. Lembrando que quando acontece nas nossas resistências que os elétrons tentam passar aqui e eles não conseguem, acontece um chamado efeito Joule, ou Joule, né? Joule. O que é esse efeito Joule? Essa resistência aqui ela vai aquecer, porque os elétrons tentam passar ali. Os elétrons não conseguem passar livremente ali, então eles começam a se chocar. Nesse choque eles liberam energia, e a energia elétrica é transformada em calor. O que acontece nos chuveiros, nos ferros elétricos, e até mesmo nas lâmpadas incandescentes. Então, vai acontecer, aquece o fio fica tão bem aquecido que acontece aquela luminosidade no caso das lâmpadas. Esse é o efeito Joule dos resistores.